Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor a todos nessa noite. Vocês estão bem, irmãos? Alguém alegre com Jesus nessa noite? Deus já falou com você nesse lugar? Já falou com você? Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é extraordinário. Deus, Ele nos surpreende em tudo. Eu quero ler com você um texto essa noite. Eu vou pedir para colocar ali no telão, que é Oséias capítulo 6, versículo 3. Enquanto ele vai colocando ali no telão para nós lermos depois, eu gostaria de te explicar um pouco do homem que eu vou falar nessa noite. Uma coisa é nítida, é clara e tem que ser vivo dentro do nosso coração. É que Deus, Ele está inteiramente disposto a fazer muita coisa para que nós sejamos alcançados pelo amor dEle. Victor, como é que você me prova e me mostra isso? Eu te mostro e te provo isso pela minha vida. Se eu te explicasse aqui, se eu contasse para você os meus caminhos, o meu testemunho, desde onde eu já estive, São Paulo, para estar aqui hoje, em todo o tempo, em toda a trajetória, eu vejo Deus na minha vida. E eu não duvido que se eu sentasse com você também, e você contasse só um pouquinho da sua história, dos seus livramentos, do cuidado de Deus, certamente você teria algumas histórias para me contar. E é justamente sobre esse Deus que nós vamos falar essa noite. E eu vou falar sobre esse Deus que está em Oséias capítulo 6, versículo 3. Eu vou só te explicar aqui um pouquinho antes como é que funcionava mais ou menos dentro da Bíblia. Dentro da história, onde esse homem, que é Oséias, nome do texto, que é o homem que escreve o livro, como é que ele se encontra exatamente nesse momento aonde ele está escrevendo essa palavra. Como eu disse para vocês, Deus, ele está todo o tempo da história procurando se relacionar com o homem. Você vai ver isso desde o começo da Bíblia até o final dela. Agora, o Deus que tenta se mover e se relacionar com o homem, ele tenta através das suas palavras, ele tenta através do relacionamento com o homem, porém ele não é tão eficiente quanto ele gostaria. Me explica melhor, Victor. Imagina comigo, Deus, ele chama um homem chamado Moisés, e ele diz para Moisés: Moisés, eu quero ter intimidade e relacionamento com o povo de Israel, com o povo judeu, com o povo hebreu. Eu quero ter relacionamento. E aí de repente Deus diz: olha, mas eu preciso que ele se santifique. Passa-se uns dias, a Bíblia diz que Deus aparece no monte. Mas Deus, ele não só aparece no monte. A Bíblia diz que o monte treme. Agora você imagina comigo se relacionar com esse Deus. Se já não bastasse isso, a Bíblia vai dizer que Moisés está à frente do povo. Algumas pessoas se rebelam contra Moisés. E de repente, esse mesmo Deus diz: deixa eu resolver. A terra se abre, todos caem na terra e a terra fecha. É esse Deus que está tentando relacionar com o povo. Agora você imagina a tua reação diante de um Deus desse? Se a sua reação seria obedecê-lo por amor ou obedecê-lo por medo? Todos vocês aqui, provavelmente, a partir dos seus 30 anos, você é mais forte que a sua mãe e o seu pai. Mas você sabe que se eles erguerem a voz, não importa o quão forte você seja, não importa quantas técnicas de lutas você conheça, você vai abaixar sua cabeça e concordar. Porque isso não é medo, isso é respeito. E Deus, ao longo da história, Ele vai resolver isso. A Bíblia diz que Deus amou muito, que Deus amou tanto, que Deus amou tanto, que Ele entregou o único filho dele. Meu irmão, é como se tivesse uma fileira de formiga passando aqui. Há um pregador que conta essa história. E eu tentasse parar essas formigas dizendo para elas: não vai para esse caminho.
Essas formigas talvez desviassem do caminho por causa do medo, mas elas não desviariam do caminho por causa do amor ou do consentimento. Mas para você entender mais ou menos como é que funcionou a lógica, Deus deixou de ser Deus, Jesus deixou de ser Deus. É como se nós deixássemos de ser seres humanos, fôssemos até a formiga, em forma de formiga, e dissesse: não vai por esse caminho. É assim que Deus resolveu. Deus aplicou outro modo. Não, nós não vamos punir. Espera, vamos apresentar uma outra forma. E essa forma vai ser amando o homem. E apresentando aqui para vocês esse contexto, acontece assim com o povo de Israel. Imagina comigo, Deus chama esse povo, Deus cura esse povo, Deus restaura a história desse povo. E esse povo decide de novo se rebelar contra Deus. Mas aí Deus, amando muito o povo de novo, levanta um homem chamado Davi. Davi reina por 40 anos, tem um filho chamado Salomão. Salomão reina por 40 anos, tem um filho. E esse filho se chama Roboão. Mas o interessante nesse processo é que, diferente de Davi, Salomão foi um homem que foi muito rigoroso com relação aos tributos. Então, depois que Salomão constrói o templo, a Bíblia vai dizer que o povo, debaixo de muita pressão de tributo, fica meio assustado com Salomão, porque eles amavam a Davi. Davi tinha sido um grande homem. A história vai dizer que um homem chamado Jeroboão se levanta contra ele, contra Salomão, porque esse homem recebe uma profecia de Deus dizendo que esse homem governaria Israel. Salomão vai até ele e decide matá-lo. Esse homem chamado Jeroboão foge para o deserto. Você já vai entender onde eu vou chegar. Esse homem foge. Quando esse homem foge, Salomão continua no reinado, continua sendo cara de pulso firme. A Bíblia vai dizer que passam-se os dias e Salomão morre. Quando Salomão morre, a primeira coisa que eles fazem é ir buscar Jeroboão lá no deserto, porque eles queriam um novo governo, um novo rei, alguém que estivesse à frente deles. A Bíblia vai dizer, depois disso, depois desse processo, que o filho Roboão, filho de Salomão, ele vai estar à frente agora de toda a nação. E o povo chega até esse Roboão e diz: olha, nós queremos saber se o seu governo vai ser igual ao do seu pai, tão rigoroso e cheio de tributo, ou se agora as coisas vão melhorar. E esse filho de Salomão, com muita inteligência e sabedoria, diz: me dê 3 dias, eu quero pensar a respeito disso. A Bíblia vai dizer que esse homem chamado Roboão vai até os seus conselheiros, que são homens mais velhos, conselheiros de seu pai, e esses homens dizem: olha, não faça como seu pai. O seu pai, além de aplicar muito tributo no povo, o seu pai adorou outros deuses. Siga por um caminho diferente. Esse homem pensa um pouco, e a Bíblia vai dizer desse jeito, que ele vai até os seus amigos jovens que cresceu com ele. Ele vai até esses jovens e ele diz: e aí, o que eu devo fazer? Esses jovens dão um conselho desse jeito: sabe o jeito que seu pai foi? Então, seja 10 vezes pior. Aplica sobre o povo 10 vezes mais tributo. Aqui, eu já quero trazer algo que eu aprendo continuamente. Existem conselhos que vão definir a nossa vida, porque as consequências vão vir sobre quem tomou as decisões. As consequências vêm sobre nós. Que nós precisamos procurar pessoas sábias. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que elas cresceram conosco, a visão delas é a mesma que a nossa. A perspectiva é a mesma. E Deus está dizendo para você essa noite: procure pessoas que tenham a voz, que escutam a voz de Deus. Porque não adianta, esse jovem decide seguir o conselho desses meninos. Acontece isso, ele chega até o povo e diz: olha, passaram-se os 3 dias, ele diz: eu vou ser pior do que meu pai. Toda a justiça que meu pai aplicou vai ser como um dedo midinho comparado ao meu governo. A Bíblia diz que o povo se rebela e começa a seguir esse outro rei. E aí, nesse meio processo, esse outro rei, que era para obedecer o Senhor, que era para servir o Senhor, constrói 2 outros altares, porque ele ficou com medo de o povo ir lá para o governo de Roboão e adorar ao Deus de Israel, porque o templo estava lá debaixo do governo dele.
Esse homem que recebeu uma profecia, que ele governaria, que Deus estaria com ele, de repente se corrompe diante do governo. Quando ele tem poder, a Bíblia diz que ele se corrompe. Passados-se os dias, Israel outra vez, que estava tão próximo de Deus, outra vez que estava temente a Deus, se depara com esse momento, aonde todo o temor de Deus é apagado na história do povo. E aí entra a história desse homem, chamado Oséias. Oséias foi um grande homem de Deus. Mas Deus certa feita chega até Oséias, como ele era um profeta que ia pregar a palavra do Senhor. E Deus sempre, quando ele chamava um profeta, ele queria, Miriam, aplicar nesse profeta os sentimentos dele. Então Deus vai até Oséias, chama Oséias e diz: Oséias, eu quero que você leve a minha palavra. Eu o chamei para levar a profecia ao meu povo. Porém, para isso, você que é um homem de boa linhagem, você que é um homem extremamente educado, você que é um homem temente a mim, eu preciso que você vá até um prostíbulo e ache uma mulher. A Bíblia diz que esse homem vai até onde Deus havia o chamado para ir, mandado ir. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher chamada Gomer. Ele pega essa mulher para casar, porque Deus havia dito. Vitor, mas que absurdo. Também achei. Até eu me deparar com os próximos versículos. Deus estava dizendo desse jeito: eu estou dando para Israel mais uma chance. Israel decidiu seguir outros caminhos e outros deuses. Mas eu, Deus, representação de Oséias, eu estou indo até vocês e estou resgatando a vida de vocês. Eu estou dando uma nova oportunidade. Por mais que o seu passado foi sujo, por mais que o seu passado foi obscuro, por mais que você cometeu diversos erros do seu passado, Deus está dizendo para você essa noite: eis que eu te dou uma nova oportunidade. Mas não foi bem assim que aconteceu. A Bíblia vai dizer que esse homem, que essa mulher chamada Gomer, de repente começa a trair Oséias. E como eu disse, esse era justamente um retrato falado de Israel. Gente, é um pouco diferente a gente entender o contexto de Israel, a história do povo judeu, se a gente não estudar profundamente o que era isso. Me explica melhor, Vitor. Eu vou te explicar. Nós crescemos assistindo desenho. Nós crescemos, os filhos, nossos sobrinhos, né? Crescem assistindo Peppa, diversos outros tipos de desenho da nossa cultura. E fica um pouco difícil a gente entender o porquê Deus tenta tanto se relacionar com esse povo. Porque com eles são diferentes. O povo judeu é um povo diferente. É um povo que desde criança escuta falar acerca de Deus. É um povo que desde pequeno lê e aplica as leis de Deus. Então quando Deus está tentando se relacionar com o povo de novo, Ele está falando: olha, eu quero fazer como eu fiz com Noé, quando não havia mais esperança no mundo. Eu achei um homem puro, um homem justo. Eu levantei, eu escolhi e eu fiz uma arca através dele. E eu comecei uma nova população. Deus está dizendo: eu quero fazer como eu fiz com Abraão. Eu tirei ele da terra dele e eu dei tudo o que ele precisava, tudo o que ele queria. Esse povo cresce com referências de histórias daquilo que Deus havia feito. Aqueles que têm pais e avós que cresceram na igreja, que estão ligados ao contexto cristão, sabem como é isso. Porque escutam testemunhos do que Deus fez. E esse povo escuta acerca de Moisés, que passa 40 anos no deserto, que renuncia a ser quem ele era, que vai adiante de um mar, olha para o céu e diz: Deus, e agora? E Deus diz: bate esse cajado. Ele bate o cajado e o mar se abre. Passa-se os dias, o povo está com sede. A Bíblia vai dizer que Deus manda ele bater na rocha. Ele bate na rocha e da rocha sai água. Se já não bastasse isso,
Como eles estavam no deserto, as roupas não ficavam velhas, Rodésio. E o sapato também não. É sobre esse Deus, é esse Deus que está tentando se relacionar com o povo. Eles crescem continuamente escutando acerca desse Deus. Então quando Deus está repreendendo o povo, Ele não está repreendendo porque Ele não quer mais. Pelo contrário, Ele está repreendendo porque Ele está dizendo: olha, desde o começo da história, a minha intenção com você é amor, é estar com você. Essa é a intenção inicial de Deus, que se aplica em toda a história. Então às vezes as coisas não andam, não caminham, como acontece mais pra frente. Pastor Everton pregou aqui no domingo, falou sobre Josué. História linda. Depois de Moisés, Josué vem, é chamado por Deus, e ele com muito medo, Deus disse: ser forte e corajoso. Pastor Everton pregou aqui. Aí de repente eles se encontram diante da muralha de Jericó. Era muralha intransponível, não tinha como passar. E é nesse momento que Deus dá ordem e o povo obedece. Pastor Everton pregou. Se já não bastasse, a Bíblia diz que a muralha não cai para fora, a muralha não cai para dentro. A muralha simplesmente desmorona. Pastor Everton falou domingo. É Deus dizendo: olha, se a provisão não vir da frente, a provisão não vai vir do lado, a provisão não vai vir de trás, a provisão não vai vir do seu patrão. Não. Ei, você precisa entender que a provisão vem de Deus. É de cima para baixo. É de cima para baixo. É de Deus. É de Deus a provisão. Tudo está baseado nele. Tudo. Deus está dizendo isso para o povo. Eu estou desde o começo buscando que vocês me conheçam e que vocês prossigam em me conhecer. O propósito central do Evangelho, gente, é isso aqui, ó. É pautada nas nossas experiências. Tem a ver com as tuas experiências. Tudo o que você conhece acerca de Deus tem que ser relacionado à tua experiência. Não adianta nós caminharmos pela fé de alguém. Deus está dizendo para você essa noite: eu quero ter um relacionamento pessoal com você. Essa noite Deus está falando com pessoas que há muito tempo tem esfriado o coração diante de Deus, e Deus está te chamando para te resgatar de novo. É esse Deus que está o tempo todo zelando e cuidando para nos resgatar. E até as punições são justamente para nós nos aproximarmos dele. Conhecer é ter intimidade. Conhecer aqui não é um conhecimento teórico. Eu conheço o Beto Carreiro. Sei que tem a montanha russa, sei que tem diversos brinquedos. Tá, mas você já foi? Não, mas você não conhece? Conheço, mas você já foi? Não, você não conhece. Só pode conhecer quem experimenta. O meu Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que muito amou, que entregou Jesus, Ele tem o desejo de te conhecer. De te conhecer. E quando nós conhecemos, ainda assim não é o suficiente. Quando nós conhecemos, Ele quer que nós prossigamos em conhecê-los. Deus está dizendo: olha, não importa quão bom foram as suas experiências até hoje, há mais de Deus para você. Por isso que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais apaixonados nós ficamos, mais nós nos entregamos, porque quanto mais o conhecemos, mais nós queremos o conhecer, porque Deus, Ele é abundante em tudo, Deus é generoso, Deus é bom demais. Então quando eu conheço, quando eu entrego meu coração para Ele, eu vejo que é bom. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus caminhos, eu entrego as minhas finanças, eu entrego meus passos, eu entrego o meu modo de pensar, o meu modo de agir, eu entrego para Ele a minha família, e eu começo a ver o cuidado de Deus em tudo, porque Deus, Ele muito amou.
Ele agiu em misericórdia. E esse capítulo, esse livro, eu li Oséias, eu fiquei encantado e apaixonado, porque Deus o tempo todo tentando resgatar. Oséias passa por diversos momentos em que ele tem que expressar o amor de Deus. E essa era a pregação dele, Felipe. Ele dizia: olha, Deus tem amado vocês, e vocês mesmo assim têm escolhido outros deuses. E Oséias ia lá no meio daquele lugar que a esposa dele estava, pegava ela, levava para casa e mostrava para ela o real significado do amor. O pastor Eric falou sobre amor e decisão. Oséias é chamado por Deus para fazer isso. Mas eu, imaginando aqui, do tanto que ele conviveu, Oséias teve 3 filhos, se é que se dá para saber, realmente representando, que era dele. Mas Oséias, ele ama Gomer, porque ele estava representando o amor de Deus pela nação. Então as pessoas olhavam e diziam: é justamente isso que Deus está fazendo conosco. Já fugiu de Deus e quando alguém chegava para falar de Deus, você ficava todo constrangido, porque você sabia que você estava fugindo de Deus? Já aconteceu isso com você? Não precisa nem mostrar aí, só responde para você mesmo. É assim que acontece com a gente às vezes. Deus está o tempo todo tentando nos resgatar. E eu não falo isso para pessoas simplesmente que deixaram de vir para a igreja ou alguma coisa assim. Eu falo isso para pessoas que entraram no esfriamento espiritual. Como assim, Vitor? Pessoas que esfriaram na fé, que perderam o seu amor por Deus. Eu quero trazer 10 pontos rápidos aqui para você, para a gente já finalizar. 10 sinais de que você está fraco na fé, de que você desanimou. 10 sinais que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro dele é quando a minha vida de oração e a minha vida de jejum não está mais como um dia já esteve. Porque quando Deus chama para conhecer, Ele chama para se relacionar. Então não tem como você ter um bom relacionamento, quem é casado aqui, com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva, se você não tiver relacionamento. Se você disser que tem intimidade sem relacionamento, você mesmo sabe que não é verdade. Porque tudo se resolve na base do relacionamento. E quanto tempo você não dobra o seu joelho para falar com Deus? Esse é o primeiro sinal que nós precisamos, é a gente. É você com você, irmão. Ninguém tem o direito aqui de olhar para o lado, de tentar dizer que é o outro, essa é para você. Não. Essa é pessoal. Você vai dizer o quanto você tem estado com relação a Deus. O segundo ponto: a sua fé tem estado indefinida. Você tem se tornado morno. Você sai do culto crendo: meu Deus, Deus falou que eu vou derrubar a muralha. Amanhã o que tiver de muralha na minha frente eu estou derrubando. Aí você dorme, acorda no outro dia e toda aquela convicção acabou. Vitor, como é que eu faço para manter uma palavra de Deus acesa no meu coração? Mantenha um relacionamento vivo com Deus. A palavra vai se manter acesa no teu coração. O terceiro passo: você peca, comete erros contra Deus e você não sente mais. Eu não quero focar muito aqui, mas você precisa reavaliar. O quarto ponto, isso é uma verdade, é a ausência dos cultos. Quanto mais ausente você está do culto, infelizmente, isso vai afetar muito a sua fé. Porque é aqui onde nós recebemos como igreja. A Bíblia vai dizer, Jesus disse, tá? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra o apóstolo Pedro. Não disse isso. Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Contra a minha igreja. Há um poder nas mãos da igreja. Por isso que passa anos. Você conhece aí. Infelizmente algumas pessoas se corrompem na frente de igreja. Pode passar o que for. Pode passar o que for.
ainda assim, vai existir igrejas verdadeiras que adoram a Jesus de Nazaré, que vivem dedicados a Jesus, porque a igreja não vai falir, a igreja não vai acabar, irmão. Se ficar proibido, como é na China, como é em países assim, se ficar proibido, a gente dá um jeitinho de encantos, compartilhar pedaços da Bíblia, mas a igreja não vai parar. Aqueles que fixarem os pés em Cristo, jamais vão conseguir sair dos seus caminhos. Jamais. A igreja é o lugar, gente, onde as pessoas entram aqui com diversos problemas e defeitos e elas saem transformadas. É esse lugar que é a igreja. É esse lugar. Como eu disse, olha para a tua história. Se nós fôssemos sentar aqui e olha o quanto a igreja não agrega para a nossa vida. O quinto ponto: a diminuição do desejo de servir na obra de Deus. Isso acontece também, porque quando a gente recém se converte, quando a gente começa a buscar Deus, a gente tem aquele desejo de fazer tudo, né? Não, deixa que eu levo copo, a gente vem só para fazer alguma coisa, vem e bota de novo, só para ter a sensação de fazer. E às vezes esses desejos começam a esfriar no nosso coração. E é justamente isso vai refletir, porque quando nós estamos com a chama de Deus acesa no nosso coração, a gente quer trabalhar para Deus, a gente quer fazer para Deus, a gente quer ser eficiente, a gente quer falar de Jesus, a gente quer ir atrás de gente. Sexto ponto: desânimo de ler a palavra, de estudar a palavra e de escutar a palavra. Isso começa a se esfriar no nosso coração. Agora, não tem como nós conhecermos a Deus se nós não tivermos uma vida de leitura da palavra também. Se nós não tivermos intimidade com a palavra. É como nós compramos alguma coisa, nós compramos algum eletrodoméstico, alguma coisa do tipo. Nós não conhecemos, nós precisamos pegar o manual para conhecer, certo? Para saber mexer, para saber como é que funciona. Assim também é Deus. Nós só iremos conhecer a Deus profundamente, saber o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus gosta, quando nós tivermos contato com a sua palavra. Porque a palavra, ela tem esse poder. Então, quando nós não estamos mais famintos, desejosos da palavra, nós precisamos reavaliar de novo a nossa vida com Deus. Vou para o próximo ponto. Sétimo ponto. Isso aqui é forte, Brasil. Ser infiel nos dízimos e ofertas e propósitos com Deus. E junto com ser infiel, eu quero colocar aqui também, gente, outra questão, que é quando nós fazemos, mas nós não apresentamos o nosso coração junto com isso. Quando nós fazemos com frieza. Deus diz na palavra que nós devemos ser fiéis. O pastor Hélio falou aqui acerca de dízimo e oferta, falou acerca do dinheiro no nosso coração. Jesus só compara Deus com o dinheiro, porque o dinheiro de fato faria muita gente trair muita gente, faria muita gente matar para poder ter o tal do dinheiro. Jesus, ele quer justamente tirar isso do nosso coração, tirar esse domínio, enfim, é isso aí. Diz-me oferta, se a minha vida com Deus, nessa área, eu não tenho entregue a Ele, Deus, ele vai ter todas as áreas da sua vida, menos essa. Próximo ponto, oitavo. Quando nós, isso aqui é para pessoas que estão à frente, eu pensei e coloquei aqui também. Pessoas que de alguma maneira influenciam pessoas. Isso aqui serve para líderes como serve para você também. É aquela história, né? Sempre tem alguém que olha para você e te admira de alguma maneira. Sempre tem. Então quando você está fraco, quando você não reflete a glória de Deus, essa pessoa também vai ser afetada. Não tem jeito. Aquela frase, né? Não desista, alguém está esperando em você. E é verdade. Às vezes tem muita gente esperando na gente, a gente não tem nem noção. Muita gente que admira o seu modo de falar, o seu modo de andar. Muita gente admira o teu modo de ser. E eu falo prova viva, porque eu já me desviei, já saí da presença do Senhor. Quantas vezes? Já ganhei alguém dentro da igreja, isso com os meus 15, 16 anos. Ganhei um menino uma vez e passou ali alguns dias, eu já saí da igreja. Mas só a graça. Infelizmente a gente acaba cometendo esse tipo de coisa às vezes. Aí o menino se desviou também. Porque nós carregamos o poder da influência. Quando nós carregamos Deus dentro da gente, existem pessoas que se inspiram na gente. E nós temos essa responsabilidade. É por isso que quem está à frente praticamente está sempre sorrindo.
mesmo quando as coisas não andam bem, porque sabem que as pessoas estão de alguma maneira olhando e se inspirando nelas. 9, quando o nosso relacionamento com o próximo está comprometido. Isso aqui, gente, é muito forte. Eu tenho discipulado com praticamente adolescente, crianças. Eu chego sábado, tenho discipulado com alguns adolescentes aqui. Aí eu chego de manhã, né? 22 anos, já me sinto adulto demais. Eu chego, oi crianças! A Amanda, a Miriam, aqui ó, tudo adolescente. Tudo criança. Glória a Deus. E eu falo pra eles a importância de ter um bom relacionamento com o próximo. Porque isso é extremamente importante. Eu digo para eles que Jesus disse que isso é tão importante que na oração do Pai Nosso, nós devemos primeiro ter perdão com o nosso próximo para Deus aceitar o nosso perdão. Isso é tão importante que Jesus diz, olha, quando vocês forem ofertar e tiver alguma coisa mal com alguém, deixa a oferta no altar, não leve embora. Deixa no altar, vai lá, se reconcilia, depois você volta e dá a oferta. Aí Jesus diz, olha, como é que nós podemos amar aquele que nos amam e achar que a gente está fazendo alguma coisa? Até os ímpios fazem isso. O nosso relacionamento com o próximo tem que estar bem. O pastor Neto falou aqui, nós ofendemos, calma aí, por acaso nós ofendemos a Deus? Por acaso alguém nos ofendeu mais do que nós ofendemos a Deus? Alguém pode dizer aqui que alguém já foi ofendido mais do que Deus foi ofendido pelas suas ações? Por isso que nós precisamos amar o próximo. E as pessoas, gente, é sério, as pessoas vão ver Deus nisso. Porque mesmo às vezes você tendo razão, você vai chegar até essa pessoa e dizer, olha, me desculpa, se eu falei algo que eu não deveria, se eu fiz algo que eu não deveria. Essa pessoa vai olhar pra você, de cima a baixo. Ela pode até não aceitar, não dizer que perdoa, a tua consciência, você vai estar limpo e livre com relação a isso, mas essa pessoa vai saber que existe alguma coisa diferente em você. É desse jeito ou não é? Quem sai por aí pedindo perdão? Jesus foi cuspido, Jesus levou chicotada, Jesus apanhou de diversos jeitos, Jesus foi blasfemado. No último momento da cruz, ele olha para os céus e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É esse Jesus que nós seguimos. É esse Jesus que nós seguimos. Continuamos. Se o nosso relacionamento com o próximo estiver comprometido, a nossa vida com Deus, consequentemente, vai estar comprometida. Último ponto, para a gente finalizar. Olha somente para as pessoas e não foca em Cristo. Ô Pedro, por favor, coloca para mim um texto que está em Oséias capítulo 10, versículo 12. Gente, eu juro que eu queria muito falar de Oséias, mas Deus sabe de tudo, né? Esse último ponto aqui é justamente quando a gente entra na igreja. Isso, obrigado, querido. É justamente quando a gente entra na igreja e a gente consegue enxergar todo mundo, menos Deus. Já viu gente assim? Consegue enxergar tudo. Ah, mas porque o copo estava ali no canto que eu não gostei, mas porque... Existe uma historinha, que é uma historinha bem legal, provavelmente alguns já escutaram, que é a historinha de um copo. Uma vez um menino chega pro pastor e reclama, pastor, não estou gostando disso, o presbítero não está fazendo algo legal, o evangelista não está fazendo, não estou gostando, o irmão lá só fica falando mal do outro, olha, eu fico lá atrás no culto olhando tudo que está acontecendo, eu não estou gostando de nada. O pastor vem, dá um copo pro menino, copo cheio de água, e diz, agora faz um favor para mim, filho, dá uma volta na igreja, com um copo cheio. E o menino provavelmente era igual eu, bem ruim de equilibrar. Se eu seguro aqui, mexo alguma coisa aqui, eu derrubo tudo desse lado. Só a graça. O menino vai assim, olhando, segurando, dá a volta na igreja, chega até o pastor. Aí o pastor pega o copo e diz, você observou o que o irmão fez enquanto você estava dando a volta? Não, pastor, eu não consegui, eu estava focado no copo. Tá, mas você observou que o outro irmão estava conversando ali? Não consegui, pastor, eu estava focado no copo. O pastor disse, é desse jeito. Quando nós estamos focados em Cristo, não há nada ao redor que nos afete. Não há nada ao redor que nos afete. É por isso que 1000
Cai à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu vou ser o quê? Eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu estou debaixo do cuidado e da proteção de Deus. O meu foco é Cristo. Então pode estar acabando o mundo à minha esquerda, pode estar gente lançando palavra contrária à minha direita, eu posso estar aqui dentro sendo acusado porque um dia eu pisei no pé de alguém e não deveria. Pode ter alguém aí dentro da igreja olhando para mim. Eu vou olhar para cima, irmão, eu vou levantar as minhas mãos e eu vou dizer: porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Se Ele fez a vida de Pedro uma nova história depois de ter pecado e negado, se Ele fez com a minha vida, com a vida do pastor Hélio, com a vida da pastora Bárbara, se Ele fez a nossa vida uma nova vida, irmão, ei, eu quero te dizer para você que entrou aqui essa noite, talvez acusado pelo diabo, talvez acusado pela sociedade, talvez acusado pela tua família, porque um dia você fez, ou porque talvez um dia você não fez. Eu quero te dizer através da palavra do Senhor: há uma nova vida, há uma nova história para você, há um novo de Deus para o teu coração. Há um novo de Deus. Há um novo de Deus. Eu quero finalizar com esse texto, porque é tempo de buscar o Senhor. Eu quero finalizar com esse texto. Irmãos, é tempo de buscarmos o Senhor. Fique de pé comigo nessa noite, por gentileza. Eu quero dizer para a tua vida: é tempo de nós buscarmos o Senhor. É tempo de nós levarmos a sério o Evangelho de Jesus Cristo. É tempo, porque nós estamos em tempos em que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Mas Deus, Ele está através da sua palavra e da tua igreja. Irmão, eu quero falar para você. Talvez você não acredite que há pastores honestos. Eu quero te dizer: eu conheço pastores honestos. Talvez você não acredite que há missionários honestos. Eu quero te dizer: há missionários honestos. Talvez você não acredite que há ministros de louvores aqui comprometidos e honestos. Eu quero te dizer: eu conheço. Eu quero te dizer que eu conheço. Talvez você ao longo da vida escutou só coisa ruim acerca de crente. Eu quero te dizer: eu conheço crentes que são fiéis a Deus, que são fiéis às leis desse mundo. Eu conheço crente que se posiciona diante das coisas dessa vida e que é fiel a Deus. Eu conheço. Nós estamos aqui, nós estamos buscando ao Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor. Nós estamos atentos àquilo que Deus está falando. Vitor, você tem só 22 anos. Não, eu estou disposto a escutar a voz de Deus. E eu escuto todos os dias. Eu busco a Deus todos os dias com tudo que eu sou. Porque eu sei que eu quero gastar a minha vida para escutar Ele, para saber aquilo que Ele quer com a igreja, para saber aquilo que Ele quer com o próximo, para saber o que Ele quer para o amanhã. Deus, Ele está falando para você essa noite. Talvez você entrou aqui essa noite desse jeito. Talvez você entrou aqui e não ora mais como você já orava. Você não tem mais fé como você já teve. Você não sente mais dor quando você peca. Você tem faltado e tem estado ausente aos cultos. Você não tem mais prazer em servir ao Senhor. Você não lê mais a palavra. Você tem sido infiel com relação às suas finanças. Você tem se tornado uma pessoa deprimida e não tem glorificado a Deus através das suas atitudes. O seu relacionamento com o próximo está comprometido. Ou talvez você há muito tempo não foca mais em Cristo. É para você essa noite que essa mensagem, é para você essa noite essa palavra. Eu quero convidar aqui à frente pessoas que querem reatar o seu relacionamento com Jesus. Eu quero chamar aqui à frente, com muito temor de Deus, pessoas que há muito tempo não buscam mais a Deus. Pessoas que há muito tempo não tem mais uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Pessoas que há muito tempo está aqui, dentro desses 10 pontos. A sua vida não é como um dia já foi. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Enquanto isso, eu gostaria que a igreja fechasse os olhos e ficasse em oração. Porque Deus, Ele vai fazer algo novo na tua história, irmão. Deus, Ele vai fazer algo novo na tua história. Deus, Ele quer fazer algo novo na tua história. Você só precisa abrir o teu coração e se posicionar, porque é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Sendo jovem, sendo adulto, seja homem ou mulher, Deus está dizendo: é tempo de nós buscarmos a Ele. É tempo de nós buscarmos a Ele. Isso, dobra o teu joelho aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir essa noite sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor que destinou essa palavra a cada coração que adentrou aqui nessa noite.
Eu quero pedir, Pai, faça uma nova história, dê uma nova chance, dê um novo começo, porque eu sei, Pai, que há pessoas que entraram aqui com o coração quebrado, com o coração desfacelado, porque, Pai, as pessoas estão acusando, porque as pessoas não veem mais futuro, porque, Pai, não tem mais expectativa ou prazer com relação às coisas dessa vida. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor, que é todo poderoso, possa tocar o íntimo do coração deles. Chama,